Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Que testemunho é esse, irmão? Glória a Deus. Eita glória. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos falar, Deus já tem falado conosco aqui nessa noite, e eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui está dentro de um propósito maravilhoso e glorioso de Deus para a nossa vida. Todos estão aliados no mesmo Espírito, na mesma graça, e o poder de Deus tem se manifestado no nosso meio, através da palavra do Senhor, através dos louvores, coisas extraordinárias o Senhor tem feito através da sua palavra. Deus é aquele que fala, que anuncia, né? A Bíblia diz que Deus anuncia o fim antes do começo, porque o nosso Deus tem esse poder, irmãos, Ele pode fazer todas as coisas. Todos acharam, irmãos? Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, é um versículo conhecido e breve. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Oremos. Pai querido, no nome de Jesus e humildemente, nós viemos colocar a nossa vida perante o Senhor. Pai, nós suplicamos ao Senhor a tua bênção, que a tua palavra nesta noite venha nos encher, nos fazer compreender o teu propósito, que a tua graça, Senhor, venha se manifestar no nosso meio com poder, meu Deus, nos renova, nos fortalece e abençoa. Tudo é para a glória e louvor do seu nome. Nós entregamos todas as coisas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, a história nos revela coisas extraordinárias, os projetos e os planos de Deus desde o início da criação. Porém, mesmo quando as coisas parecem que dão errado, quando o homem perde o governo que Deus o tinha dado sobre a terra, Deus cria um meio para que o homem pudesse ser salvo, para que o homem pudesse estar de volta ao reino de Deus, estar na sua presença. Certo momento da história, o homem, depois de uma tragédia muito grande e extraordinária, o homem resolveu se unir e formar um governo humano. E ali, na planície do Sinar, o homem criou uma cidade chamada Babel. E ele se ajuntou, e um governo se formou ali, e os homens se uniram para construir uma torre tão alta que chegasse até os céus. Há quem diga que o propósito dessa torre é para que o dilúvio nunca mais pudesse afetar a história humana. Mas o nosso Deus é todo poderoso. E não é só as tragédias naturais que são manifestações do poder de Deus. Deus usa o seu poder através do homem também. Deus desceu ali e confundiu a língua dos homens. E naquele momento os homens se espalharam pela terra, fazendo assim a vontade do Senhor de que a terra fosse toda povoada, de que os homens se submetessem à vontade de Deus, que povos, tribos, línguas e nações, todos para a glória do nome do Senhor um dia, viessem trazer a sua glória aos pés do Senhor. E assim foi feito. Contudo, os anos se passaram, e em um determinado outro momento da história, no mesmo lugar, surge Babilônia, um império extraordinário, um império que povoou todo mundo, que alcançou toda a humanidade. Todo mundo era sujeito. A Babilônia governava todo mundo. E Deus, naquele momento, ele se manifesta a Nabucodonosor, aquele governante, e mostra para ele algo extraordinário. Deus mostra para Nabucodonosor que ele era o ápice desta história humana, deste governo humano.
E ali ele tem um sonho onde ele vê uma estátua extraordinária, com a cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro e barro, até os pés. E ele, atormentado por causa daquele sonho, ele convoca Daniel. E Daniel revela para ele o propósito, que aquela estátua e cada elemento daquela estátua era um grande reino que haveria de se levantar sobre a face da terra. E os reinos vieram, irmãos, conforme Deus falou, conforme tudo que Deus tinha mostrado, os reinos vieram. O reino da Babilônia caiu, deu lugar aos persas, aos gregos, aos romanos, e assim foi acontecendo com a história da humanidade até os dias de hoje, onde nós estamos no final dessa história do governo humano. Nós estamos no limiar dessa história, onde ela acaba. Nós estamos vivendo um momento final da história humana. Nós estamos vivendo um momento onde, no final daquele sonho, Nabucodonosor viu uma pedra que era cortada sem mãos humanas, com um poder extraordinário, sobrenatural. E aquela pedra destrói aquela estátua, e eu acho tão interessante que no sonho ele vê aquela estátua virando pó. Todos os elementos viraram pó. E o vento apagou tudo, aquela história, apagou a história daquele reino humano. E mais interessante é que, ainda que aquela pedra, ela se torna um grande monte, que alcança toda a terra. Ele cresce e alcança toda a terra. Aquela pedra é Jesus. Aquela pedra é Jesus, irmão. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra de tropeço para muitos. A pedra, a rocha, firme e eterna. E naquele momento, Daniel, ele faz uma declaração que para mim é um verso maravilhoso. Eu não sei como é no hebraico, irmãos. Mas ele declara dessa forma: nos dias destes reis, ou do reino humano, o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído. E este reino não será deixado para outro povo. Ao contrário, esmigalhará e consumirá todos esses reinos, e tal reino permanecerá para sempre. Por isso eu estou falando para os irmãos que este reino, a história humana, ela termina aqui. O governo humano, ele termina aqui. Jesus, ele veio e ele estabeleceu um reino que jamais será abalado, um reino que não pode ser destruído, um reino que quando entra e quando alcança o homem, o ser humano, ele se torna eterno na vida deste homem, ele leva ele à eternidade. É um reino perfeito, é o reino de Deus. Nós fomos criados, irmãos, para viver no reino de Deus. Nós fomos criados para este reino, nós fomos criados para nos submetermos à vontade de Deus, e hoje o que vemos é o contrário. Em todas as eras e épocas, estes reinos mostraram algo importante para nós. Nenhum reino subsiste eternamente, nenhum reino é perfeito, nenhum reino pode permanecer diante do Senhor. O nosso Deus, ele governa todas as coisas, mesmo que o ser humano ache que não, mesmo que o ser humano resolva não se submeter, e o próprio Nabucodonosor um dia se engrandeceu tanto em seu coração, mesmo sabendo disso, e ele disse: esta é a Babilônia que eu criei para a minha glória, e foi comer capim para aprender. E ele mesmo disse, com as palavras dele, para entender que Deus governa e ele é o soberano dos céus e da terra. Enquanto o ser humano não compreende isso, irmão, ele vai dar murro em ponta de faca.
E quando ele faz as coisas conforme a vontade dele, é como recalcitar contra os aguilhões. Lembra de Paulo? Ele fazia o que ele achava que tinha de fazer. Ele não submetia a sua vontade e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Até que um dia ele encontrou com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, meu Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mudou, irmão. Aquele homem mudou naquele momento. Aquele homem que fazia e acontecia conforme ele achava que tinha que fazer, de repente, é um homem que faz todas as coisas segundo a vontade de Deus. Mesmo que custe muito caro, porque Deus disse, eu achei interessante Deus dizer para Ananias, né? Eu lhe mostrarei o quanto que ele vai sofrer por causa do meu nome. E Paulo passou por todas essas coisas. E no final ele falou assim, olha, eu cumpri a minha carreira, batalhei o bom combate, guardei a fé, me espera a coroa, que o Senhor me dará. Porque é Deus que dá a coroa. Se alguém governa, é porque Deus dá. Tudo tem que ser submetido à vontade de Deus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando vem Jesus, irmãos, Jesus vem trazendo uma nova visão sobre o que é o reino de Deus. Jesus se manifesta dizendo, olha, o reino de Deus, ele não vem com uma aparência exterior, porque o judeu, na cabeça dele, o reino de Deus iria ser estabelecido quando cada um tivesse debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira. Cada um tivesse o seu pedacinho de terra, o seu pedaço de chão, tivesse a sua esposa e um monte de filhos. Era isso que era o reino de Deus para a vida do judeu. O templo de Deus ali restabelecido, tudo certo. Essa é a visão do judeu até os dias de hoje. É o reino que se espera, um reino terreno, o reino onde o judeu ou o povo de Israel é quem governa e quem governará o mundo. A gente não sabe, mas é assim que acontece hoje. Mas a verdade é que Jesus chegou pregando de uma forma diferente, mostrando para o povo, olha, o reino de Deus, ele não é comida ou bebida, ou é uma coisa que alguém possa dizer assim, ele está ali, ou está lá, ou está em tal país, ou está em tal pessoa. Não. O reino de Deus é paz, é justiça. Glórias a Deus. O reino de Deus está entre vocês. Mas sim justiça, paz e alegria no Espírito. Quando Jesus fala isso, parece que causa uma confusão, mas que reino é esse que não vem de forma visível, não vem de forma aparente, mas é um reino que traz alegria, paz, justiça. É um reino que é estabelecido de uma forma diferente. Aquele que ouve aquelas palavras e crê nelas, ele recebe o reino de Deus diretamente em sua vida. É alguém que entra para o reino de Deus a partir do momento que conhece a palavra de Deus. A partir do momento que reconhece o nome do Senhor Jesus, como nosso pastor pregou aqui agora. É aquele que se prostra diante do nome de Jesus. Quando eu me prostro diante do nome de Jesus, irmãos, eu estou demonstrando que eu sou súdito de um reino que não precisa de mãos humanas, que não precisa da interferência humana, que não precisa de um intermediário humano. Eu sou súdito de um reino do Deus eterno, um reino que é eterno e vai durar para todo sempre. Este reino foi nos dado, Jesus anunciou, ele disse, é chegado a vós o reino dos céus. Se alegrem, a boa notícia é esta, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. E Deus se manifesta desta forma para o homem. E aí chegamos neste momento, deste versículo, onde, diante daquela situação, o contexto deste versículo, há algumas interpretações para o que Jesus quis dizer com este versículo. Eu prefiro me ater a
ao contexto em que ele foi dito. A partir do momento que João começa a pregar e falar do reino de Deus e preparar o caminho, muitas pessoas começaram a se esforçar e procurar por este reino. Muitas pessoas foram ao deserto. João, ele não estava pregando na cidade, ele não foi pregar na Babilônia, ele não foi pregar no centro, ele foi pregar lá no deserto, num lugar difícil e complicado. E pregando ali, muitas pessoas foram atrás dele e muitos compreenderam que precisavam se submeter ao reino de Deus, que precisavam, como primeiro passo, se arrepender dos seus pecados, porque neste reino o pecado não entra. E nós precisamos falar sobre o pecado como este esforço do qual Jesus está falando aqui neste versículo. O versículo traz esta palavra violência. E às vezes, e talvez a tradução mais própria para os nossos dias, seria um esforço extraordinário. Uma força capaz de nos fazer esforçar o máximo possível. E muitos, desde João, têm se esforçado, porque João começou a falar deste reino, que não era um reino deste mundo, e Jesus veio falando, o meu reino não faz parte deste mundo, e muitos seguiram a Jesus, porque eu quero fazer parte deste reino. Até na crucificação, alguém disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, hoje ainda, você estará comigo lá no paraíso. Porque o que aquele moço fez para entrar no reino é reconhecer o seu pecado, reconhecer que o preço que ele estava pagando era pelo seu pecado, e que Jesus não tinha pecado, e que Jesus era o Senhor de um reino que é eterno. Aquele homem viu que Jesus era o Senhor. O pecado é algo grave e perigoso. O pecado é algo terrível que nos afasta do reino de Deus. É automático, irmãos. É automático. Eu não preciso pedir baixa no reino de Deus. É só pecar. Não foi assim que Balaão fez? Já falamos várias vezes sobre Balaão, não é? Balaão tentou amaldiçoar o povo e nada. O que Balaão fez? Ensinou o rei. Fala, vai lá e faz o povo pecar. E automaticamente Deus afasta. Meu Deus, é verdade. Então o pecado é algo perigoso e grave. É algo terrível que nos afasta do reino de Deus. Surgiu uma doutrina no meio evangélico e ela tem sido pregada ultimamente de uma forma muito intensa, que é a doutrina da hipergraça. Uma graça tão extraordinária que você pode pecar o tanto que você quiser, que não dá nada, não tem problema. Jesus vai voltar e vai te levar do mesmo jeito. E é um perigo que tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Multidões têm se reunido ao redor destes mestres e ouvido essa doutrina de demônios. São doutrinas de demônio que usam da palavra de Deus para pregar uma salvação sem cruz. Uma salvação onde a porta é larga. Onde não existe um caminho estreito, mas Jesus, ele diz para nós, olha, o caminho é estreito. O caminho para o reino dos céus, ele é estreito. E Jesus não falou, mas a gente já sabe que o caminho é estreito e cheio de perigo. É um caminho cheio de placa, dizendo, entra por aqui, entra por aqui. Toda hora alguém dizendo, entra por esse outro, sai desse caminho, tem um caminho melhor ali. É cheio de placa dizendo atalho. Cheio de demônio dizendo, vem por aqui. Aí é complicado, aí é difícil, vem por aqui. Cuidado com o pecado. Cuidado com o engano do pecado. O pecado engana, irmão. O pecado, ele tem a capacidade de distorcer a palavra de Deus na nossa vida. Foi assim desde o princípio da criação. O homem caiu porque caiu num engano, uma palavra de Deus mal pregada. O diabo veio e pregou a palavra, não foi assim que Deus disse? E torceu a palavra. O desejo humano, a vontade humana, esse desejo ele faz com que o homem ele se perca.
se ele não estiver firme, no seu coração firme, na palavra do Senhor, na vontade do Senhor. Irmãos, é impossível. Sem o Espírito de Deus é praticamente impossível. Por isso que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Meus irmãos, fazer parte do reino de Deus, como foi dito aqui, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando o reino de Deus chega, foi pregado aqui, o reino de Deus chegou a Zaqueu. Zaqueu fez um esforço extraordinário para ver Jesus. Ele fez uma força tremenda para ver Jesus. E ele viu Jesus, ele abriu mão de algo, ele renunciou a algo para ver Jesus. E viu Jesus, e obedeceu, e deixou que a palavra de Jesus entrasse no seu coração e transformasse a sua vida. Isso é um grande problema, porque tem muita gente que ouve a palavra e não permite que a palavra transforme a sua vida. Ela até entra no seu coração, você a reconhece como verdade, mas em muitos corações ela não transforma. Fica a mesma pessoa. A mesma pessoa. É muito fácil ser a mesma pessoa. Ser eu é muito fácil. Ser eu é muito fácil, é agradável. Eu gosto de ser eu. Todos nós somos assim. Eu gosto de ser eu gosto de quem eu sou. Eu tenho as minhas preferências. Eu tenho os meus gostos. Eu tenho as minhas vontades. Isso é bom, irmão. Isso foi dado por nós, foi dado por Deus a nós. A capacidade de escolher as coisas, é assim que Deus agrada, isso se chama alma. A alma é onde temos a nossa vontade, o desejo, onde temos os nossos sentimentos pelas coisas, pela vida. Isso é muito bom. Mas a nossa alma, ela precisa ser salva, ela precisa ser transformada. Todos nós, ao ouvir a palavra de Deus, permitimos que ela entre no nosso coração e nos deixamos ser transformados por ela. Nós nos deixamos, nós permitimos que o reino de Deus entre na nossa vida. O Espírito Santo fale conosco e transforme a nossa caminhada. É uma maravilha caminhar com Deus, irmão. Tem muita gente que não tem prazer em caminhar com Deus. Tem muita gente que acha pesado caminhar com Deus. Acha complicado buscar a Deus. Tem muitos lares e muitas famílias que não tem mais Deus. Que Deus está só lá na igreja. Isso é um problema, irmãos, e o reino de Deus ele está na nossa vida, por isso que ele não é exterior, ele é interior da nossa vida, ele está no nosso interior. O nosso reino, o reino de Deus, ele não está na igreja, ele não está em tal lugar assim ou ali, não, está dentro de nós, e aonde a gente vai, o reino de Deus vai junto. Nós estamos manifestando o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. O reino de Deus é manifesto pela nossa vida. Mas aí, lá na casa do crente, não é o reino de Deus. Lá é outro reino, é o reino do mundo. É o reino das coisas do mundo. É o reino das coisas que tem no mundo. E a Bíblia diz que se alguém ama o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Eu estou parafraseando. Eu vejo como uma consequência. Se o amor de Deus não está na nossa vida, nós preenchemos com outras coisas. Nós precisamos preencher a nossa vida com o amor de Deus, irmão. É o amor de Deus que enche o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. É assim, quando Deus entra na nossa vida, no nosso coração, nós somos participantes do reino de Deus. O reino de Deus não é só dentro da igreja, é onde quer que estejamos. Porque Jesus falou, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Não é aqui, não é em lugar e templo, não. É onde eu estiver, eu adoro a Deus. Eu tenho prazer na presença de Deus. Eu me alegro na presença de Deus. E o reino de Deus se resume numa palavra muito interessante que pouca gente dá confiança. Ela diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando o reino de Deus começa a operar na nossa vida, nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com o céu, nós somos participantes, nós estamos na presença de Deus. O crente gosta de falar, eu estou na presença de Deus, eu caminho com Deus. Então hoje,
nesta reunião que nós estamos aqui adorando ao Senhor, eu gostaria que nós meditássemos o quanto de Deus está na nossa vida. Quais os momentos da nossa vida tem Deus e quais não tem, se tem algum momento da nossa vida que não tem Deus, ou que a gente acha que Deus não encaixa, ou a gente acha que o reino de Deus não está ali, não pertence àquele lugar onde nós estamos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça. Porque a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. É paz, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, que tem o reino de Deus na sua vida, aquele que está no reino de Deus, ele tem uma paz na sua vida que excede todo entendimento, é uma paz que vem do céu para a vida dele. Não é a paz da circunstância, não é a paz que depende de como estamos, é uma paz que depende se Deus está na nossa vida, porque quando Deus está na vida do homem, pode acontecer o que for, ele está bem, está em paz. E especialmente o Espírito Santo. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Sem o qual, irmãos, eu não posso dizer que eu sou um salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Eu não estou dizendo ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou dizendo ser cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo receber o Espírito Santo. Eu estou dizendo declarar que Jesus é o Senhor da minha vida com sinceridade e verdade. Ele é o Senhor da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é só na igreja que Jesus é o Senhor, não. É na minha vida, no meu trabalho, é onde eu estiver. O reino de Deus faz parte da minha vida. O reino de Deus, irmãos. Este versículo então fala do esforço, da intensidade. Sexta-feira nós ouvimos uma palavra aqui maravilhosa: intensidade. Com qual intensidade nós nos esforçamos para que o reino de Deus faça parte da nossa vida. E uma palavra foi dita aqui hoje: renúncia. Muitos de nós, irmãos, simplesmente não querem renunciar ao pecado. Tem muito crente neste mundo, neste Brasil que nós vivemos hoje, que simplesmente não querem renunciar ao pecado. Por isso vão atrás de mestres, se cercam de mestres, que dizem assim: aqui não tem problema isso não, aqui isso não faz mal, aqui você pode ser quem você é. Que agora estão dizendo assim, estão pregando assim, pastor Ramildo: Deus ama a diversidade. Ué? E sendo que Deus mesmo falou que odeia o pecado. O pecado, irmãos, é algo que Deus odeia. Deus ama a humanidade, mas odeia o pecado. Então o pecado é algo que precisa ser renunciado na nossa vida. Meus irmãos, é imprescindível. Todos os que vão entrar no céu passaram por esta demanda. Todos que vão estar no reino do céu passaram por isso, renunciaram ao pecado. Todos, sem exceção. Não vai ter gente no céu com pecado. Pecadores não entram no reino do céu. Aquele que pratica o pecado não entra no reino do céu. A Bíblia diz ao contrário: aquele que vencer. É aquele que vencer. É aquele que vencer. É necessário nos esforçarmos, irmão. O reino de Deus é de pessoas que se esforçaram durante esta vida aqui. E muita gente passou por essa vida sem se esforçar e achando que a graça é tão grande que não precisa fazer esforço algum, e a graça o alcança, e a graça vai me levar mesmo carregando um monte de pecados. Pecados ocultos, pecados não perdoados, pecados, irmãos. O pecado é a desgraça do ser humano, irmão. Perdão da palavra. O pecado é algo que simplesmente nos tira do reino do céu. Por maior esforço que você passa, você pode fazer o maior esforço do mundo, se não renunciar ao pecado, não entra no reino dos céus. Estar no reino de Deus é uma escolha, irmão. É uma escolha. Ninguém entra no reino do céu obrigado. O filho pródigo estava ali no reino do pai, né? E um dia falou: eu vou embora. E foi. O pai não foi atrás dele, não. Ele teve que decidir voltar.
E o dia que o pai voltou, e o dia que ele voltou, o pai estava esperando ele de braços abertos, porque o pai é assim. E o pai esperou aquele filho, e ele voltou para o reino do pai, e ele foi recebido de braços abertos, e a primeira coisa que o pai colocou nele, colocou na vida dele, foi um anel no dedo, um anel que representa, ele faz parte do meu reino, ele é meu filho. Então é uma escolha que todos nós fazemos dia após dia, estar no reino de Deus ou não. É uma escolha que nós fazemos e nós precisamos nos ater a esta escolha. Eu estou no reino de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, eu recebi esta graça e vou me esforçar para permanecer nela. Caim teve a escolha. Deus não tirou o pecado, Deus não tocou o pecado não, irmão. Deus falou com ele, o pecado jaz à porta, o pecado está assentado à porta, ele vai entrar na sua vida, cabe a você dominá-lo. Não cabe a Deus tirar o pecado da nossa vida, irmão. É uma escolha que nós temos que fazer. Deus nos dá poder para resistir ao pecado, Deus nos enche de poder para resistir ao pecado. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem nojo do pecado, ele tem pavor do pecado. Quando o homem está cheio de Deus, ele tem pavor do pecado, ele não aceita o pecado, ele rejeita o pecado, porque é o poder de Deus na vida dele, mas a escolha sempre vai ser nossa. Nós precisamos rejeitar o pecado a todo custo, é uma escolha. Caim escolheu se submeter ao pecado, e o pecado foi consumado e gerou a morte. Cabe a nós, meus irmãos, escolher se somos súditos do reino de Deus e qual esforço nós teremos que fazer por isso. No passado, até coisa que não era pecado, se dizia que era pecado, porque o crente, os pastores, aqueles que tomavam conta do rebanho, tinham medo de que o povo se submetesse ao pecado. Então até aquilo que não estava na Bíblia, as pessoas intitulavam como pecado, porque era perigoso. Não entra por esse caminho. Às vezes não era pecado, mas era um caminho que conduzia ao pecado. E muitas vezes, a gente até hoje, muita gente critica. Naquele tempo, isso aqui era assim, era assado. Irmão, mas era um povo que abriu mão e se esforçou para viver longe do pecado. E tem gente hoje facilitando com o pecado, irmão. Não facilita com o pecado, não. Não brinca com o pecado, não fica perto do pecado, se afasta, corre, foge, porque disso depende a nossa alma. O reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos nos apoderar do reino de Deus, irmão, e eu vou usar esta interpretação para este versículo aqui hoje, para que nós compreendamos que nós precisamos nos esforçar, renunciar a um esforço muito grande. Combater a nós mesmos é um esforço muito grande. Talvez o maior esforço que nós vamos ter na nossa vida. Porque quando a gente combate com os outros, a gente vê o inimigo, a gente dá um jeito. Mas combater a nós mesmos é muito difícil. Tem gente que fala que é o Golias, né? O Golias que está dentro de nós. E o velho homem, tem um irmão lá no meu serviço que fala assim, um dia desse, ele falou comigo essa semana, e o velho homem doido para voltar. Alguém brincou com ele e falou assim, rapaz, não brinca assim não, com o velho homem voltem, né? E ele é brabo, ele mata, né? Então, irmãos, não brinca com o pecado. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor com poder e grande graça. Que Deus nos dê graça, força, vigor. Que o Espírito de Deus encha a nossa vida nesta noite. Vamos colocar de pé, irmão? Vamos fazer uma oração. Peça ao Senhor, meu Deus, me dá força. O reino de Deus se alcança pela graça, irmão, como foi dito aqui, a graça nos é oferecida e é oferecida a todos os homens. Mas o caminho, ele é estreito. A porta é apertada. E não há como pregar de outra forma, não há como anunciar de outra forma. Existe um caminho, um desafio para nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a verdade do Evangelho pregado aqui hoje. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida.
E o Senhor zela da nossa vida e nos guarda do pecado e de qualquer coisa que venha nos afastar do reino do céu. O reino do céu, ele está oferecido a nós. Nós não pertencemos mais ao reino dos homens, nós pertencemos ao reino de Deus. Oremos, irmão. Oremos, Pai querido. Deus maravilhoso, santo e fiel. Deus de infinita graça, misericórdia e poder. É no nome de Jesus que oferecemos ao Senhor a nossa vida. E não é muito, Senhor. Talvez a nossa vida precisa de conserto, precisa de renúncia, precisa de abrir mão de algo que nós gostamos e amamos neste mundo. Talvez ainda estamos sujeitos ao governo deste mundo que vai induzindo as pessoas ao erro, ao engano e ao pecado. Mas nesta noite, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. Meu Deus, mostra-nos tudo aquilo que é necessário abrirmos mão para alcançarmos o teu reino, para, meu Deus, trocarmos pelo teu reino. Meu Deus, que nada nos impeça de alcançar o reino do Senhor, que nada esteja no nosso caminho, e se algo estiver no caminho de cada crente aqui nesta noite, meu Deus, a tua luz, a luz da tua palavra, a luz do teu Espírito venha nos iluminar e nós venhamos desviar, Senhor, deste caminho de perdição e nós venhamos encontrar a porta da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita que percamos uma só alma aqui nesta noite. Que todos os que estão aqui nesta noite, meu Deus, verdadeiramente possam ter vitória, possam ser chamados vencedores, possam ouvir o som da trombeta naquele grande dia. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida com poder e graça. Nesta noite, nos enche do teu Espírito para a glória do seu nome, em nome de Jesus.